Muito bem, manhã da quarta-feira, hoje nós vamos conversar com o presidente da Sicredi Pioneira, que está em contato conosco pela plataforma Zoom, para que a gente possa saber um pouco mais das ações da cooperativa, ainda relacionadas às enchentes, né? Nós temos ainda muitos impactos decorrentes das enchentes do ano passado, e a gente sabe do envolvimento do cooperativismo na reconstrução, vamos dizer assim, das comunidades, das pessoas afetadas. Presidente, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Olá, Serginho, bom dia. Bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes da Vale Feliz. Alegria estar com vocês novamente. Fazia um bom tempo que não participava mais do programa. Para a gente é um prazer também, presidente. Bom, o que a gente pode saber a respeito, então, das ações da cooperativa na reconstrução dessas comunidades e dessas lideranças, das pessoas que perderam muito com as enchentes do ano passado, presidente? Bom, acho que como informação macro, Serginho, que pode ser ponto de partida da nossa conversa, foi o total desembolsado pela cooperativa na nossa região, que chegou à marca de 14 milhões de reais, né? Esses valores todos foram prestados contas num relatório que nós temos disponível no site da cooperativa, para qualquer associado e não associado da cooperativa poder acessar essas informações. Mas ela foi dividida em várias etapas, em vários momentos, daria para se dizer até em vários sentimentos, né? Num primeiro momento de muita angústia, muita ansiedade, muito medo do que estava acontecendo, porque nós todos também moramos aqui da região, somos da região e numa tomada de decisão muito rápida envolvendo coordenadores de núcleo, que são associados representantes de todos os sócios, nós decidimos em destinar os recursos do Fundo Social, em que já falamos aqui no programa em outras oportunidades, que tem uma função tão importante aí para educação, cultura, esporte inclusivo da nossa região, e para a reconstrução de escolas e de entidades, de hospitais, porque não fazia sentido, né, naquele momento. Mas nós começamos a receber recursos tanto da nossa central de Porto Alegre, liderada pelo Márcio Port, que é o presidente da nossa central em Porto Alegre, assim como também de doações da campanha do Pix, que o Sicredi realizou em nível nacional. E esses recursos acabaram sendo suficientes para que, de uma forma muito organizada, consciente e austera, nós pudéssemos ir apoiando na reabertura de estradas, na reconstrução de pontes, de escolas. Num primeiro momento, a ação foi toda para compra de alimento, de materiais de limpeza, e com o tempo nós conseguimos ir nos organizando em relação às demandas da nossa região. Presidente, a gente sabe que as ações elas foram conjuntas, né? Uma reunião de esforços assim. Muita gente ainda depende de recursos, ainda está no processo de construção. O Estado do Rio Grande do Sul como um todo sofreu muito e a gente vê ações governamentais, de iniciativa privada, das próprias cooperativas, como é o caso da Sicredi Pioneira, que a gente está falando aqui nesse momento, que é pauta da nossa entrevista, né? E essas ações, elas fazem uma grande diferença na vida das pessoas, né? No sentido de se sentirem acolhidas, no se sentir amparadas, porque é um momento que ninguém espera, que ninguém sabe avaliar no curto prazo os principais prejuízos que podem ter acontecido, e aí as lideranças, a força da comunidade, a força das lideranças dá esse amparo para as comunidades para poder restabelecer o movimento do dia a dia o mais rápido possível, é de fato um grande diferencial para a vida de muita gente, de cidades, de bairros, de regiões, do agricultor, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Então, esse papel realmente foi muito bem feito, presidente. Eu estava olhando aqui, Serginho, antes de entrar no ar com vocês, as ações realizadas na comunidade de Feliz, por exemplo, né, que ultrapassou 800 mil reais, 831 mil reais, se não estou enganado, e logo, primeiro item, a gente abre ação por ação, tudo que foi feito, e o primeiro item é compra de farelo de soja e feno para auxiliar na alimentação de produtores, dos animais de produtores, especialmente de gado,
da comunidade da Feliz, depois a abertura de estradas em parceria também com a Secretaria de Agricultura e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E essa expressão que tu usa, ela mexe bastante com a gente, porque de fato é a força da comunidade. A gente está vivendo uma situação hoje no nosso país, quer dizer, no mundo como um todo, né? De extremos políticos, sociais, econômicos. O contraditório ele não está servindo para evoluir, ele está servindo para afastar as pessoas. E numa situação como foi a enchente, independente de ser cristão ou ateu, branco ou negro, de esquerda ou de direita, a gente viu as pessoas se ajudando, porque no momento de dificuldade é isso que precisa acontecer. E o nosso convite, a nossa reflexão, enquanto liderança cooperativista, por que que esses comportamentos não permanecem no dia a dia das pessoas quando nós não estamos com o pé na lama, ou quando nós não estamos no meio de um temporal ou de uma pandemia, quando nós estamos na rotina, na normalidade de nossas vidas, esses comportamentos deveriam continuar acontecendo, né? E de fato, as próprias pontes da cooperação e ponte da felicidade são movimentos assim que nasceram da ideia de uma ou outra pessoa da CDL em Nova Petrópolis, de algumas lideranças aí da comunidade de Feliz, e foi mobilizando toda uma comunidade, e no final foi uma entrega muito bonita. Se o rio levou, não levou a ponte, isso são coisas que nós não temos poder sobre isso, né? A gente simplesmente está aqui para fazer o melhor para as pessoas. E acho que esse gatilho, isso que tu toca, Sérgio, é muito importante, porque são momentos desses que nós percebemos que não existe o coletivo sustentável sem o individual saudável, né? As pessoas precisam estar bem para ajudar as demais pessoas da comunidade na qual fazem parte. E acho que foi isso que aconteceu de um momento de angústia, de medo, de desafios, em que em maio do ano passado estava todo mundo chorando, nervoso, triste, preocupado, sem saber o que fazer. E conforme as águas vão baixando, a gente vai limpando as casas, vai limpando as estradas, vai abrindo ruas, vai reconstruindo pontes. A gente vê que nós temos, enquanto sociedade unidos, uma força muito grande. E ao final disso tudo, acho que a cooperativa pode comemorar toda essa relação e todo esse engajamento das pessoas, esse protagonismo das pessoas em recuperar suas comunidades. E, por fim, acho que a grande ação, a gente com um pequeno excedente de recursos que veio de doação e que, se nós não fizéssemos nada com esse recurso incorporaria o patrimônio líquido da cooperativa. E no nosso entendimento, não foi para isso que esse recurso veio para auxiliar as comunidades. E como último ato dessas ações, nós buscamos o Corpo de Bombeiro e Defesa Civil dos municípios mais atingidos da nossa região, Nova Petrópolis, Picada Café, Gramado e Canela, Feliz, São Leopoldo e Novo Hamburgo. E perguntamos para essas pessoas se houvesse um novo evento como o ocorrido em maio do ano passado, uma chuva muito forte de novo, um deslizamento, o que faz falta para salvar pessoas? E eles mandaram relação, Serginho, respiradores, macas, motosserras, postes de iluminação para trabalhar no escuro, veículos, lanchas, e a cooperativa conseguiu adquirir todos esses equipamentos e fez a doação direta a todas essas corporações. E a gente vê situações como, por exemplo, uma semana após a doação, deu um temporal muito forte em Canela, tu vais lembrar no início desse ano, e o pessoal dos bombeiros mandando foto para nós que já estava usando as motosserras e o poste de iluminação, porque 2, 3 horas da madrugada, chovendo, com vento, não existe energia elétrica, então como é que tu faz um resgate no meio do escuro, no meio da chuva, né? Então a gente vê os nossos equipamentos já sendo necessários para salvar a vida, assim como foi utilizado o drone no resgate da menina que caiu nos canyons, no início desse ano, e foi algo que emocionou demais a todos dentro da cooperativa, porque os policiais envolvidos, eles nos relataram que não conseguiram
cumprir com a sua missão de resgatar a pessoa com vida, mas ao menos conseguiram entregar à família um enterro digno, e é isso que faz a gente, enquanto cooperativa, saber que faz parte da comunidade, está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. De fato, né? É uma tarefa muito bem aplicada. Presidente, a gente sabe que sempre num primeiro momento, quando acontece algo como as enchentes do ano passado, o recurso econômico vem em primeiro lugar até para dar aquele auxílio imediato, como se falava, num primeiro momento, um auxílio econômico. Mas a cooperativa tem feito excelentes trabalhos também na área social e ambiental, né? E você falava há pouco a respeito de que quando a gente está num equilíbrio, quando a vida está num equilíbrio, muito pouco se tem algum tipo de iniciativa, mas a gente percebe que a Sicredi Pioneira, ela está preocupada com o dia a dia das pessoas, com o social, com o ambiental, procurando trazer soluções práticas para a manutenção do dia a dia, para que as pessoas tenham qualidade de vida, presidente. Nesse sentido, a cooperativa tem sido protagonista. Acho que faz parte do papel da cooperativa, está nos princípios do cooperativismo, ainda mais no ano de 2025, que é declarado pela ONU como Ano Internacional das Cooperativas, e é um convite da ONU para que a humanidade, a sociedade como um todo, olhe para as cooperativas e a cooperativa consigam ser de fato aquilo que era o ideal dos seus precursores lá na Inglaterra em 1844, quando eles instituíram pela primeira vez os princípios do cooperativismo. E nestes princípios a gente encontra a educação, a gente encontra a intercooperação e a gente encontra o interesse pela comunidade. Então, é papel de uma cooperativa, sim, agir com equilíbrio entre o econômico e social. É muito difícil fazer o social sem o econômico estruturado, mas uma cooperativa que consegue, de fato, se conectar com a comunidade em que se faz presente, ela dificilmente terá desafios ou dificuldades econômicas, porque a comunidade enxerga ela como parte da sua comunidade e a comunidade passa a viver a cooperativa e o econômico vai ser consequência. O econômico, ele é meio para a realização desse social e não fim. Quando a gente coloca o econômico como fim, é, as metas acabam incomodando, o trabalho acaba sendo pesado, é como se fosse carregar uma cruz, é um fardo e a gente não trabalha com alegria. Agora, quando a gente coloca o nosso propósito na frente, e no caso da Sicredi Pioneira, é construir comunidades melhores, e isso desde 1902, com a fundação da cooperativa lá pelo Padre Amish, tem mais lideranças locais da linha imperial, é, o sentido do trabalho muda e nós enxergamos que esse é o papel da cooperativa até os dias de hoje, é identificar uma empresa em dificuldade financeira e olhar para essa empresa e perguntando de que forma nós podemos ajudar na divulgação dos produtos, no cálculo do preço de venda, em canais de comercialização, em parcerias com o Sebrae, de olhar para um produtor que tem uma fonte d'água na sua propriedade e trabalhar com o produtor a consciência de que aquela fonte d'água não está no meio da roça atrapalhando uma potencial área de plantio maior, mas que se ela for bem preservada, protegida, toda a sua produtividade no entorno vai ser melhor e dos vizinhos também, e ela passa a entregar o seu papel como preservação daquela fonte d'água. Então, essa ampliação da consciência das pessoas, nós entendemos que é sim papel da cooperativa, de união de esforços com escolas, com associações culturais, com a imprensa, com todas as partes que têm relação com a cooperativa, com as entidades de classe, né, Serginho, que também cumprem um papel, e nas horas da dificuldade as entidades de classe são lembradas, e depois quando a gente entra no equilíbrio, na normalidade também, parece que é só mais uma associação. Então, assim, essa é a nossa provocação, que a gente consiga olhar cada vez mais para a vida em comunidade, porque a vida em comunidade ela é mais fácil, e ela com certeza traz mais felicidade. Belíssimo bate-papo nesta manhã com o presidente da cooperativa Sicredi Pioneira, o presidente Tiago Schmidt, sobre diversas ações da cooperativa, ainda ligadas aos impactos das enchentes do ano passado. Presidente, caso alguém esteja nos acompanhando nesse momento que ainda não seja sócio da cooperativa e que entende que esse processo é um processo de participação, como é que faz para se associar, presidente? Só avisar, a gente dá o jeito. Pode procurar nas redes sociais. Tanto quem está ouvindo aí na região da Sicredi Pioneira, nós temos os canais da Sicredi Pioneira, como também a nossa co-irmã e vizinha Sicredi Serrana, que tem uma audiência, eu sei, muito grande pelos microfones da Vale Feliz. Então,
buscar nas redes sociais ou ir até uma agência que vai ser atendido com toda alegria. Para nós, o presencial ainda faz muito sentido. A gente gosta muito do presencial, a gente entende que o digital ele é só para facilitar a vida das pessoas, então, transferências, pagamentos, depósito e no mais, tudo que puder ocorrer de forma presencial é o que nos deixa feliz e é o que faz com que as pessoas também criem vínculos, confiança, respeito, e faz com que a vida também seja melhor, que os desafios do dia a dia das empresas sejam vencidos com maior facilidade, que a qualidade de vida, ou o que nós chamamos de bem-estar financeiro, ainda mais numa época em que sites de aposta têm cada vez mais ganho o tempo dos brasileiros. O Brasil ele bate recorde de inadimplência ao mesmo tempo que bate recorde de apostas nas famosas bets, né, Serginho? Então, não há maturidade financeira ainda no nosso país para que isso avance, mas tem avançado e a gente entende que, por meio do cooperativismo, da união de esforços, a gente pode atingir o nosso bem-estar financeiro, tanto na pessoa física, tanto na vida pessoal, como também nas empresas e para os agricultores. Então, esse é o nosso convite. Busque uma agência que será muito bem atendido. Presidente da Sicredi Pioneira, Tiago Schmidt, na entrevista do dia aqui na Vale Feliz desta manhã. Presidente, muito obrigado pela atenção com a Rádio Vale Feliz, parabéns pelo seu trabalho extensivo a todos que lhe ajudam e que nós teremos sempre, que tenhamos boas oportunidades para trazer informações importantes para a nossa comunidade, para a nossa região. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso nos projetos. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes, a todos os associados e colaboradores da Pioneira que nos ouvem nesse momento e que todos possamos celebrar a nossa Semana Farroupilha também com muito orgulho da nossa história. Um forte abraço. Grande abraço, até a próxima, presidente. Conversamos com o presidente da Sicredi Pioneira, Tiago Schmidt, nesta manhã, na entrevista do dia da Vale Feliz. Belíssimo bate-papo a respeito das ações da cooperativa.